Mesquita ao Vivo. E voltamos aqui nesse segundo bloco, Bate-Papo Edificante, compartilhando um pouquinho das experiências aí da irmã Cristiane com um grupo familiar virtual, né? E nós falávamos aí de experiência prática, né? Sobre a agenda, né? E sobre o dinamismo que proporciona esse grupo familiar virtual, com o tempo reduzido, porém bem assim, dinâmico, né? Proporcionando para que aquela pessoa, né, que está lá, que às vezes não conhece o louvor, tá na sua casa, talvez, né, com um celular na mão, né? Enfim, como é tudo muito novo, as pessoas, eu creio que ainda elas estão se organizando em relação a isso, né? Em relação à estrutura, né, que a gente venha a ter para justamente ter conforto e qualidade, né, com esses grupos familiares. Então fica aí também uma dica, né, de a gente não só aceitar, porque é uma direção do Senhor, essa situação toda que está acontecendo e que se faz necessário, né, esse recurso de expansão, né, mas que a gente também se prepare, né, que a gente possa buscar, não sei, fone de ouvido, microfone, enfim, ou um pedestal para o celular, né, às vezes um suporte, talvez, a maioria creio que usa o celular, né, mas tem tripé para vender, tem um monte de situação, enfim, recursos. E por que também fazer tudo isso, né? Por que investir nisso, né? E aí deixo para eu compartilhar um pouquinho mais aí sobre isso. Amém. Com relação a isso que o irmão falou, né? O investir nisso, né? Eu acho que isso é fundamental a gente pensar aqui, né? Refletir, porque se o Senhor abriu essa porta para essa nova modalidade de comunicação, né? Ou seja, de comunhão, na verdade é uma nova modalidade de comunhão. Amém. Se a gente for pensar nas questões, mais agora a nível natural, assim, né, de comunicação, a gente falar da forma de comunicação síncrona e assíncrona, né? Por exemplo, eu que trabalho na área da educação, estou tendo que aprender também, né, a dominar essas tecnologias, essas Como é que é o nome? Comunicação síncrona e assíncrona do ensino. Síncrona e assíncrona. Quando é síncrona, a aula é síncrona, estão todos conectados ao mesmo tempo. Então, eu estou com os alunos e os alunos na sala de aula virtual. Quando eu deixo uma atividade, a minha comunicação com eles é assíncrona, eu posso deixar uma videoaula, uma aula gravada, eu posso deixar um texto para eles lerem, né, uma atividade, um estudo dirigido, que eles vão fazer no tempo deles, não é ao mesmo tempo, de forma síncrona, de forma simultânea. Então, síncrono e assíncrono é ser simultâneo a diferença. Então, por exemplo, né, a gente num grupo virtual, a gente está online e a gente está síncrono. Estamos todos sincronizados, sintonizados, em comunhão ao mesmo tempo. Eu tive essa experiência muito, muito viva, assim, dentro de mim, em um dos micro-regionais virtuais, não lembro qual foi exatamente, um dos últimos, que eu senti, assim, o corpo de Cristo se formando na prática, sabe? Ao ver os diferentes lugares ali naquela telinha, naqueles quadradinhos, ou mudando a tela, uma hora era dentro da casa da pessoa, de um irmão, tinha só uma pessoa, daqui a pouco a tela mostrava uma família, daqui a pouco a tela mostrava um pequeno grupo na igreja, depois era outra igreja com um pequeno grupo, enfim, essa diversificação de telas, né, de imagens, e tudo ao mesmo tempo, me trouxe, assim, uma coisa muito vívida, muito forte, sabe, de comunhão. Porque eu sinto que isso é uma coisa que o Senhor ainda está trabalhando nos nossos corações. O que é ter comunhão, né? É termos a mesma fé, pensar da mesma maneira,
né, expressar, então, ter o mesmo caráter, né, o caráter de Cristo, que é o que a gente tem buscado, tem batalhado, né, não é nada fácil. Mas também pode ser o estar com, né, o estar com, congregando, né, sem estar presente, fisicamente presente, né. Mas o fato de eu estar usando uma ferramenta tecnológica, um recurso, uma plataforma, né, virtual, não quer dizer que eu não esteja presente. Eu acho que essa questão do presente tem que descolar do físico, né? Eu acho que isso é algo que, essa presencialidade, vamos colocar assim, ela transcende, né, o espaço que eu estou fisicamente falando. Então, como eu falei, eu estou dentro da minha casa, eu saí do meu trabalho e já estou imediatamente na igreja. Quando eu estou, de repente, numa reunião online, e eu, depois de um minuto, entro numa outra reunião online, que é na igreja. Então, de repente, se eu estou numa reunião que eu não preciso participar ativamente, né, eu posso estar conectado e não conectado, amém? Porque eu estou conectada na igreja, porque é o mesmo horário do meu trabalho, mas é uma reunião, digamos assim, uma atividade que eu não preciso estar efetivamente presente, participando. Fisicamente, né? Enfim, então eu acho assim que são coisas muito novas, que a gente tem muita dificuldade, eu falo por mim também, né, não falo que seja fácil isso para mim, está sendo um aprendizado. Quando eu descobri que eu ia ter que dar aula online, me apavorei, e agora, meu Deus, que horror, como é que eu vou fazer isso? Aí as pessoas, né, Google Meet, Moodle, Teamlink, Zoom, tem várias formas, né, de se reunir. Aí eu fui lembrar, mas eu já faço isso, a gente já está fazendo grupo virtual. Antes de ir para a sala de aula online, eu já estava indo para o grupo online. Então, isso me deu uma paz, assim, que eu vi que realmente era uma coisa do Senhor. O Senhor no controle. Deus no controle das coisas, né? Porque eu nunca dei aula online, nunca trabalhei online. Que isso, ensinar online, né? E, então, mais uma vez agradecendo a Deus, né, por nos mostrar as coisas antes, nos orientar. A mesma coisa a gravação de videoaula, né? Eu disse, meu Deus. Aí fui fazer o curso, tomar curso para fazer videoaula. E aquilo também me deu uma paz quando eu lembrei, assim, que quando a gente assiste uma mensagem, né, que fica no YouTube, por exemplo, aquilo não deixa de ser uma videoaula. Eu disse, meu Deus, as mensagens que ficam gravadas no YouTube, né? É a mesma coisa. E agora isso, Deus está fazendo no natural, né? Primeiro no céu, depois na terra. Amém. Enfim. E é bem assim, né, que Deus trabalha no seu corpo, né? Até porque eu me lembrei de uma palavra agora, que é uma direção, uma ordenança de Deus, que nós não vemos a nos conformar, né? Que está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você compartilhava agora há pouco, irmã, que é a questão da comunhão em espírito, né? Eu acho que isso é algo tremendo, né, que Deus quer para a sua igreja. Lembra que a gente não é uma denominação, né? Nós somos da Igreja do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui buscando praticar o evangelho pleno, né, nas nossas vidas, que é justamente a igreja orgânica, né, manifesta na terra, através de testemunho, né, assim como expresso aqui no livro da vida, em Atos dos Apóstolos, como igreja primitiva, e super atual, através aí desse ministério na qual nós estamos inseridos, e você também que acompanha aí esse bate-papo. Então isso é tremendo, porque veja, a proposta de Deus é que a gente receba poder, e que nós temos um poder tremendo, e que a gente nem crê que tem tudo isso, mas na verdade é fantástico, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? E que esse poder venha se manifestar através dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Não só do que a gente fala, mas no nosso dia a dia, né? E isso inclui, né, o nosso trabalho, nossa família, inclui o casamento, inclui tudo, né? E claro que isso é uma batalha diária, né, que deve sim todo cristão passar, em nome de Jesus, com louvor, né, dando autorização para que o Espírito opere
e possamos, a cada dia mesmo pecando, como diz a palavra, que somos todos pecadores, chegarmos a um final de um dia, né, orando, né, desde o início de um dia, entregando esse dia para Deus, e fechando com a oração, confessando os nossos pecados, né, e descansando o nosso coração, procurando viver isso, né, no nosso dia a dia. Então, essa questão da vida prática da igreja é algo tremendo de a gente refletir, porque esse é o discurso do Senhor, né? É a formação de líderes, formação de pastores, ou seja, formação de testemunhas, de servos eleitos, escolhidos, que vão estar de um lado para o outro, levando essa boa nova e podendo se alegrar, né, de ver outras pessoas, né, convertendo seus corações, ou seja, se voltando, né, o converter é se voltar para o Senhor, né, corações voltados para Jesus, corações, né, convertidos, né? E isso é diário, né? Ele diz que o novo homem se renova a cada dia, né? Existe constância, né? Isso tudo é tremendo. Veja, essa atividade, né, globalizada, agora voltando para o nosso dia a dia, nesse mundo contemporâneo nós vemos assim muito tempo, né, hoje sendo otimizado e maximizado. E partindo desse princípio, como você compartilhava, né, de trabalho e videoaula, né, que você que presta serviço aí numa universidade federal, que hoje passa, né, por toda uma reestruturação, né, a nível de educação, a nível de governo federal de Brasil, né, você está vivenciando isso e vendo, né, que na realidade nós estamos super atualizados, né, com os grupos familiares virtuais, né, e com os cultos online, inclusive, que já se tinha antes da pandemia, né? Já se transmitia, obviamente, que na época o principal motivo era para que a TV Menorá tivesse acesso aos testemunhos, né? Para enriquecer, né, uma TV que hoje, né, o Ministério proporciona, né, que tem programação 24 horas e precisa de testemunho. Então, nada melhor do que a parceria junto com a igreja local, que também é uma fonte de expansão, né, um braço de expansão, né, localmente, junto com a mesa, né, e tudo anda junto. O Senhor direcionou isso, né, para o ministério, para que pudéssemos fazer essa coleta de testemunhos, e para isso precisava ter uma câmera e uma transmissão, né, e ficar salvo em algum lugar. Olha que só como Deus é perfeito. Então, só está testificando que a gente está no caminho e que a gente precisa ceder, né, de tradições, porque às vezes daqui a pouco a gente entrou numa de engessar, né, mas o Espírito, ele se movimenta, né, o vento sopra para onde ele quer, né? E veja a oportunidade, né, que Deus está dando. E claro que a gente tem que sair da zona de conforto, daqui a pouco a gente está confortável, né, porque a gente faz um cafezinho, às vezes coloca lá uma aguinha para receber um irmão, uma irmã, né, e aí toda aquilo já virou uma programação, né, um programa, né, da semana, que dia tal horário alguém vai me visitar, né. E na verdade, né, as visitas físicas, né, já vinham sendo escassas, principalmente nas grandes capitais, né, mas a gente vê assim que a gente ainda tem muito isso, né, do natural, né, daquela comunhão física e natural, e a proposta de Deus, como você vinha trazendo, é que a gente venha desenvolver a comunhão em espírito, né, e esse versículo vem muito a calhar nesse bate-papo, porque ele fala: para que experimenteis qual seja boa e agradável, para que experimenteis qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então veja aqui, nós estamos falando aqui de experiência, nós estamos falando aqui de algo muito vivo, né? De algo que é de um ser, né, que vive dentro de nós, que é o Espírito. Então veja, a manifestação dele, né, depende, né, da nossa liberação, né? E nesses minutinhos finais de bloco, Cristiane, queria só assim que você colocasse um pouquinho, né, sobre a renovação da mente. Eu creio que, como a gente estava falando, né, antes, eu creio que o Senhor agora está fazendo a gente, na prática, né, fazer, viver, experimentar, testemunhar, expressar, liberar, né, essa renovação, essa mudança, essa novidade que, como a gente falou anteriormente, veio para ficar. Eu não acredito que a gente esteja se aprimorando cada dia, a gente esteja estudando recursos, meios, desenvolvendo plataformas, tecnologias, estratégias, estudando, aprendendo essas novas metodologias, no meu caso, né, de ensino, para daqui a pouco isso não existir mais, isso não acontecer mais, né. Então está tendo todo um investimento, uma mudança.
econômica mundial, né, sem falar da pandemia, uma questão econômica mesmo, né, só pelo lado econômico, a gente economiza luz, a gente economiza água, a gente economiza recursos humanos, que é serviço de limpeza, por exemplo, dentro de uma universidade, né? Então, assim, se, né, acontecer de haver, de acordo, né, com as questões sanitárias de saúde em primeiro lugar, a possibilidade de nós estarmos lá no local, né, novamente, isso vai ser de uma forma muito diferente e não vai mais ser igual. Não vai mais ser igual. A gente chama de novo normal, né, na universidade. A gente tem chamado assim, o novo normal. Então, se acontecer, a gente estar lá novamente presencialmente, vai ser de uma forma híbrida, ou seja, a gente vai estar com 50%, 30%, aí vai depender também, né, das questões sanitárias. Vai estar com menos alunos em sala de aula, né, e vai 50% ensinar lá com a metade da capacidade, mas ao mesmo tempo, a outra metade da turma vai estar recebendo aquele ensino na sua casa. De forma online. De forma online, Virtual. síncrona. Legal. Então, vamos fazer um intervalinho, bate-papo edificante. Tá bem bom, já voltamos aí pro terceiro bloco. Quinta ao vivo.